Eu comecei no jornalismo muito cedo, com 17 anos. Quer dizer, cedo para os padrões de hoje, né? Mas com 17 anos foi quando eu comecei a trabalhar efetivamente no Diário de Notícias, que já não existe mais há muitos anos. E antes dos 17 eu não fazia era porra nenhuma, quer dizer, eu estudava, estudei até os 16 e meio. Depois não queria mais estudar, estava de saco cheio da rotina escolar e tal. Também não era um bom aluno. Em algumas coisas eu era, mas na maioria não era. Eu não era dado a rotina escolar, não. E queria trabalhar, queria começar a vida, queria ganhar meu próprio dinheiro, coisa que marcava muito as gerações até então, pelo menos. Eu fiz algumas poucas coisas, mas que eu não posso nem chamar de atividade profissional, porque não chegaram a ganhar essa característica. Eu vendi livros, minha mãe e meu pai vendiam livros, eram vendedores de livros. Meu pai vendia a enciclopédia Barça, que era a versão em português da enciclopédia britânica. Minha mãe também se defendia lá, vendendo livros, coleções e tal, e a própria Barça. E eu, durante um tempo, eu me meti nisso para defender uns trocados. E andei procurando emprego, isso sim, antes de trabalhar numa redação, andei procurando emprego em qualquer atividade onde eu pudesse ganhar um salário. Tanto que eu digo, não é que eu tinha uma vocação para ser jornalista e tal, não, eu queria era trabalhar. Escrevia, gostava de escrever, fazia coisas de notícias, coisinha do colégio e tal, mas eu não tinha dito para mim mesmo, vou ser jornalista. Se você me perguntar se alguém me inspirou e tal, eu diria que não. Me influenciou nos primórdios, não. Se alguma coisa me seduzia no jornalismo, sim. O quê? O jornalismo internacional, a cobertura da Guerra do Vietnã, a cobertura dos golpes militares que ainda pululavam, especialmente aqui pela região da América do Sul, da América Latina. Eu gostava muito os conflitos do IRA na Irlanda. Eu acompanhava com muita curiosidade o noticiário internacional, consumia muito noticiário internacional. Eu era capaz de falar de memória assim, cidades do Vietnã, rios do Vietnã, generais, oficiais envolvidos nas cenas de guerra lá, gostava e tal, ficava muito antenado nisso. Agora, a figura que de fato marcou a minha carreira no início, já eu dentro do jornalismo, foi o Ibrahim Suede. Menos como uma inspiração, porque eu nunca me mirei no turco como um exemplo que eu queria imitar, e mais como professor mesmo, mais como a figura que, a golpes de porrete, pegou aquele pedregulho niteroense e foi dizendo: ah, isso aqui não é notícia, seu imbecil, isso aqui é cascata, essa fonte não é confiável, trabalha mais, apura mais. Ele fazia umas brincadeiras, como ele chegou a fazer uma vez. Eu era muito obcecado por conseguir as coisas, por conseguir as notícias e tal, e mostrar que era eficiente, etc. E tal. Uma vez ele de sacanagem entrou no escritório e disse: Chita! Me chamava de Chita. Chita, liga pro Kremlin. Pô, naquele tempo não tinha DDI, DDD, não tinha essas merda. Você fazer uma ligação internacional era uma encrenca. Ainda mais para Moscou, um país comunista, em plena ditadura, não se ligava, não era assim e tal. Não tinha Embratel, alô, telefonista, é comigo mesmo e tal. Era muito complicado. E falou de sacanagem. Ele entrou com um grande amigo dele, acho que era o Fuad Nadruz, e disse: pô, esse moleque aí, ele vai à loucura. O negócio daqui, liga pro Kremlin aí. 20 minutos depois, Sebranha, ligação do Kremlin. Que ligação do Kremlin? Porra nenhuma, não quero falar com o Kremlin, seu idiota. Era só curtição. Então ele foi um cara que me moldou no sentido de me dar, tem aquela música do Gil, né? Bahia já me deu régua e compasso. O Ibrahim me deu as ferramentas que me permitiram trabalhar como colunista, primeiro com ele, depois por conta própria, que foi, digamos, a atividade como colunista diário, colunista de notícias, foi o que moldou a minha carreira, e a partir daí televisão e rádio e outras coisas foram, enfim, meio que consequência, né? A primeira coisa que eu acho que está criando essa
esse fenômeno exposição, sem nenhum trocadilho. A cachoeira de escândalos sim. que nós temos é a visibilidade, a possibilidade de que essas coisas sejam percebidas e difundidas com maior profusão, em maior profusão. Isso é importante. Tem também a permanente, e eu diria até que crescente, vigilância da mídia, que não é mais a mídia limitada aos veículos do meu tempo. 3, revista, rádio e televisão. Não tem mais nada. Hoje tem revista, rádio, televisão e uma cacetada de coisas antenadas na rede de comunicação mundial. E tem também, para não deixar de fora, o descaramento também crescente da classe política brasileira, que, consciente da sua impunidade, da sua invulnerabilidade, rouba mesmo, rouba escandalosa. Não acho que eles sabem que eles estão muito blindados por várias características culturais da nossa sociedade, do nosso povo, por várias características legais, por várias circunstâncias políticas e tal. Um político aqui que comete o maior desatino, que rouba o dinheiro do remédio do velho com câncer, quer dizer, tem coisa mais, né? Esse cara não é apedrejado na rua, não é vaiado, ele vai no restaurante naquela noite e o garçom abraça e cumprimenta, e o cidadão que está desconfortável porque está com aquele vagabundo ao lado, ele continua jantando, mas para sair lá, mas não tem uma coisa hostil da sociedade brasileira em relação ao ladrão público, não tem. Não tem, é uma característica. Falta muito isso, né? O juiz. E aí o seguinte, como o Estado brasileiro ele é todo muito corrupto, muito venal, quando o Estado brasileiro, na sua forma do Poder Judiciário, julga o ladrão do Legislativo ou do Executivo, ele não pega pesado ou não age tão rápido, porque ele também é parte daquela lógica. Está aí o CNJ mostrando o que é a corrupção nos tribunais brasileiros, o que é a permissividade, o que é o fisiologismo, o desperdício de dinheiro público e tudo mais. É tão pouca gente séria no Congresso Nacional que não dá para você dizer que é uma exceção. Eles são, na verdade, um álibi para a bandidagem predominante e dizer, não, aqui tem gente séria. O Maluf diz, aqui tem gente séria, o Sarney, aqui tem, não é ele, não é o Maluf, mas ele tem lá 3 ou 4, 5, que eu acho que acabam pela desproporção, muito mais servindo à lógica do sistema do que conseguindo derrotar essa lógica. Quer dizer, melhor, no meu entendimento, que eles não estivessem lá. E que a gente pudesse dizer, no Congresso brasileiro, todo mundo é ladrão, não tem exceção. Mas tem, e como tem, você tem que ficar fazendo. E aí parece o seguinte, que tudo que se decide lá dentro foi decidido à luz de um equilíbrio entre os bons e os maus, entre a esquerda e a direita, entre o isso e aquilo. Não tem isso e aquilo, tem uma coisa só, monolítica, corporativista, que se protege, que se defende e que é muito ruim para todos nós. O patrão, às vezes, manda o diretor de jornalismo me interpelar para dizer, vem cá, cara, você disse que o Sarney tem dinheiro enfiado no rabo? Disse. Porra, Boixá, mas você acha razoável você dizer que o presidente do Congresso Nacional tem dinheiro enfiado no rabo? Acho. Não, mas não põe essa linguagem imprópria. Não, mas aí debate, se discute, mas ninguém disse para mim, você está proibido, não diz. Nunca disseram, nunca insinuaram, e eu confesso a você, com 60 anos de idade, essa altura do campeonato, que eu não sei como eu reagiria se alguém disser para mim que eu estou proibido de fazer alguma coisa que a minha consciência não me proíba primeiro. Mas nunca proibiram. Depois, ameaças objetivas de terceiros. Porra, olha, atenção. Às vezes chegam as cartas anônimas falando coisas, especialmente quando tem assunto envolvendo o aparato de segurança pública, policiais, denúncia. Mas eu também não só não levo a sério, porque, se ficar levando a sério essas coisas, você acaba... Aí sim, você entra na piração, você vai se censurar e tal. Como também, não acredito mesmo, entendeu? O nego não vai para uma máquina escrever, vai me passar o tijolo como passaram lá na juíza. Ela sim, uma vítima, uma heroína e tal. Essa sim enfrentou a barra pesada de ter coragem e tal. Não é o caso da minha atividade. Quero dizer o seguinte, aqui isso está na prática. Eu poderia dizer no Globo,
onde eu passei a maior parte da minha vida, e na TV Globo, que também não... Houve alguns momentos lá em que o doutor Roberto proibiu determinadas... Mas foram, considerando que eu passei lá 30 e tantos anos, e que isso aconteceu 2, 3 vezes, não, isso definitivamente não quero, não. 2 vezes, aliás, relacionadas a coisas do Collor e tal. Não que ele tivesse ali qualquer apoio, mas era o início do governo Collor. Então, e uma vez em relação ao Exército, Forças Armadas. Mas eu lá no Globo nunca me senti, e basta ler as colunas também, tolhido em aspectos que pudesse ser considerado, lá não tinha, aí também não é o caso. Mas não fiz lá o que faço aqui. Sim. Não ficava no microfone, trombeteando como trombeteio hoje, absolutamente, nem de longe. Lá eu estava dando notícias e tal. Então, uma coisa muito mais difícil para uma emissora é censurar o fato. Pô, porque você vai dizer, o avião caiu. Como é que você... Para usar o fato concreto. Na ditadura militar, chegou a se tentar censurar a divulgação da temperatura. Porque quando dava 40 graus e tal, houve lá não me lembro exatamente com que configuração, mas não pode dar que o Rio está com 40 graus, porque as pessoas ficavam mais nervosas, agitadas. Então circulava essa versão que tinham tentado censurar a notícia a partir dos 40 graus. 40 graus era o máximo e mesmo assim não se podia dar os 40. Como é que você censura isso? Mas está dando no termômetro, eu estou vendo aqui que está 40 e tal. Outra coisa é você opinar sobre os 40 graus. Aí você vai dizer, 40 graus é muito quente. Aí vai pegar um cara que mora no deserto Saara e vai dizer, não, eu não acho. Então você pode censurar, tentar censurar ou limitar um pouco o exercício de uma opinião. O exercício de uma informação é mais complicado. Eu faço isso muito mais porque penso dessa forma mesmo. Tenho vontade de gritar essas coisas que eu grito. Eu não grito isso porque a audiência está a favor. O dia que a audiência ficar contra também, eu vou continuar gritando. Aliás, muitas vezes aqui eu falo coisas que a audiência reage muito mal. Às vezes eu... E a casa também. Às vezes outro dia eu esculhambei aqui várias vezes. Às vezes termina o anúncio, eu não estou prestando atenção no anúncio, que eu não sei quem está anunciando, que eu não me meto com isso, e eu dou uma mão de merda no anunciante, no banco que acabou de anunciar, já aconteceu. O que eles vieram falar uma vez aqui comigo? Bocha, dá pra você dar a mão de merda no outro intervalo comercial? Porque, o cara termina de anunciar. Venha pro banco não sei o quê, é seu amigo e tal. Aí vem, eu não estava prestando atenção, porque não estou aqui prestando atenção, e chega lá uma mensagem de um ouvinte dizendo que foi sacaneado, eu não sei o quê, eu baixo a porrada. Aí o cara olha para mim e diz, mas os caras acabaram de botar o anúncio aqui, saiu o anúncio, entrou a porrada, é o contrassenso total e tal. Pois bem, aqui eu trabalho muito mais com a opinião do que com a informação, embora a informação seja a base das opiniões e da discussão que a gente faz no ar. Mas é muito mais desafiador para os limites de uma empresa de comunicação, no que diz respeito aos limites com que ela lida com o livre exercício da opinião, é muito mais desafiador a esses limites fazer o que eu faço hoje aqui do que fazer o que eu fazia nas organizações Globo, que estava muito mais focado na notícia, no fato. Quem dá o telefone no ar não pode reclamar de ligação inconveniente, tá certo? Outro dia eu estava dormindo, era um dia de semana, tocou o telefone, fica do lado da minha cama, na mesinha de cabeceira, e eu atendi e era uma algazarra, e o cara gritava, Bocha! Bocha, estamos saindo do show aqui de fulano, todo mundo aqui é teu fã, Bocha, valeu! 3 horas da manhã, eu acordando às 5. Tem gente que liga às vezes para reclamar, mas a maioria, quase absoluta, liga para participar. Essa para mim é a grande alma do negócio. Essa comunicação, ela sempre foi marcada no jornalismo radiofônico e geral por uma coisa assim, eu aqui, jornalista, e você lá, público. Sim. O que eu descobri é que se você trouxer para cá, você aporta
uma massa de análise, de informação, de flagrante, de crítica, que você não tem condições de ter com meios próprios. Esse é o primeiro aspecto. Então, você está se apropriando de milhões de olhares, milhares de orelhas, milhares de bocas, que serão parte do teu processo de produção de notícia, de informação e de crítica. A segunda coisa tem gente que tentou fazer isso. A CBN fazia assim, cadastrava taxistas, e esses taxistas de cooperativas especiais específicas tinham um determinado acesso, passavam determinadas informações, e aí essas informações eram checadas e aí iam para o ar. Isso para mim não é abrir espaço para a participação do público, é explorar a mão de obra sem pagar salário. Eu brinquei, falei isso para o Heródoto Barbeiro, meu querido amigo, disse, Heródoto, comigo é diferente. Ligou para mim, atendi, falou, boto no ar. Está aqui o telefone gravado do cara. Está aqui o telefone gravado. Eu estou vendo. Às vezes, eventualmente, como não posso atender, eu passo para Flavinho ou para a produção, liga de volta. Liga, portanto, atendeu alguém. É claro que alguém pode inventar um número de telefone, ou ficar em casa pelado, com uma ereção, se masturbando e querendo me passar um trote. Pode ter maluco para tudo, tá certo? Mas eu suponho que, normalmente, o que vai acontecer é que o cidadão, a cidadã que está no trem, que viu o crime, que quer reclamar, quer desabafar, quer xingar, ela vai ligar. Liga aí pro Boechat, liga pra Band News. Eu vou atender. É ela que está falando, é ele que está falando. E ele vai falar a verdade dele, eventualmente a verdade que ele está vendo. Sim. E como são milhares de olhos, milhares de bocas, milhares de ouvidos, ninguém vê mais, ouve mais e interage mais com essa realidade do que essa massa toda de pessoas. Então, outro aspecto é o seguinte, como é que você vai botar no ar a notícia de que explodiu um bueiro na Nossa Senhora de Copacabana se você não checou? E se for mentira? Bom, se for mentira, eu estou trabalhando com uma cota de risco qualquer, ok. Pergunto, meu caro jornalista que tem esse dilema, e quando o governador Sérgio Cabral diz que vai construir 1000 casas em Teresópolis, no ano passado, você botou no ar? Botou. Você se preocupou em saber se é verdade? Preocupou? Achou que era? Não foi. E quando eles vão para as campanhas eleitorais e prometem o caralho a 4, que vão transformar o mundo em quadrado, que vão acabar com a fome, com a miséria, com a violência, com a corrupção, se elegem, ou às vezes nem isso, você vai lá, pega os 4 anos para trás, não tem nada daquilo, e mentiram pra cacete, continuam mentindo. E você, Excelência, estamos aqui entrevistando Sua Excelência, pois não, Excelência, e blá, 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 blá. Quer dizer, então deixa eu ver se eu entendi direito. Se o mentiroso ocupa um cargo, tem poder, imunidade, toga, mandato, aí faz parte do jogo permitir que ele minta para mim. Sim. Mas se ele é um cidadão comum que me liga, eu digo, eu não ponho no ar porque ele pode estar mentindo para mim. Me explica essa porra dessa lógica. Não tem lógica. Então, o que eu fiz, aprendendo, refletindo sobre isso, foi melar esse jogo. Esse jogo comigo não funciona. Eu inverti o polo da fé pública na minha avaliação profissional. Quem tem fé pública? Para mim, é o cidadão. Se a autoridade falar algo diferente do cidadão, ela que trate de provar que está falando a verdade. Isso aqui não é uma rádio para você ouvir. Não é para você ficar em casa ouvindo a rádio, não. É uma rádio para você se fazer ouvir. Faça-se ouvir pela rádio, que de resto é uma concessão pública. Então é nesse sentido que eu acho que a rádio criou não é que tem uma nova linguagem, não é que é humor, não é nada disso. Ela criou uma relação diferente. Uma relação diferente. É uma relação, eu sinto, absoluta tranquilidade, segurança em... E é só pegar aí a quantidade de furo que a gente dá com várias horas, às vezes, de antecedência. A queda do prédio da 13 de maio. O cara ligou. Boechat, caiu um prédio aqui na 13 de maio. Poxa, pelo amor de Deus, acabei de ver, tá tudo empoeirado. Vai pro ar, vai pro ar, vai pro ar. Porra,
Eu tô vendo a gritaria, tô vendo o desespero do cara, viu o telefone, peraí, tô te ligando, fica firme aí, olha aí, alô, fica, bota, abre linha pro Rio, abre a linha pro Rio que eu acho que aconteceu uma cagada aqui na 3 de maio, ligo de volta, fulano, aí, como é que tá aí? Porra, Boixá, é um desespero, tem que ter morrido muita gente. Vamos dar uma sacaneada no Boixá, vamos inventar uma história de caiu um prédio, que pode ter essa hipótese, claro que pode. Assim como eu acho que não é nem hipótese, é fato que 90, 100% dos políticos mentem para nós o tempo todo. A gente sabe que eles estão mentindo, a gente comprova que eles estão mentindo no futuro e volta a entrevistá-los com o mesmo tipo de crédito. Sim, com certeza. Então, quer dizer, o crédito deles é infinito e o do cidadão é zero. Esse jogo eu melei. Dão lá um absurdo, tá até a notícia, o âncora está lendo lá. O governo, não sei o quê, barari, o ministro fulano explicou o que disse, não quero a explicação não. No meu horário não entra. Vai entrar uma autoridade dando um fato. Então, tinha uma sonora aí do Sérgio Cabral, que eles iam botar no ar na matéria de Teresópolis, com o Sérgio Cabral contando o que vai fazer. E eu disse, não, no meu horário ele não vai contar o que ele vai fazer, não. O máximo que ele vai fazer é contar o que fez. Como ele não fez porra nenhuma nesse caso, então ele vai ter que passar pelo ridículo e dizer, lamento, passou-se um ano e eu não fiz nada do que eu prometi. Aí sim, aí eu topo. Peço desculpas, eu topo também. Agora, vir com mais uma cascata, ganhar mais um crédito para daqui a não sei quando. Então é esse tipo de coisa que eu acho que fez com que o público, especialmente do Rio de Janeiro, porque é importante esse aspecto, o carioca sempre teve essa marca muito predominante de ser um crítico mais agudo, mais permanente da cena política. Perdeu-se muito isso, muito, lamentavelmente. Veja-se que na história do Rio de Janeiro, o Rio elegeu políticos de oposição em momentos assim importantes da história do Brasil e tal, e que na contramão de uma certa adesão nacional à situação. E o Rio ficou lá solitariamente na oposição. Elegeu Brizola, elegeu Negrão de Lima, sabe, tem vários momentos da história do Rio de Janeiro em que o seu cidadão, o seu eleitor foi lá e disse, opa, eu estou contra, e pá! E o Rio sempre foi visto como uma cidade oposicional, assim como Nova York, de certa forma, é vista como uma cidade liberal, uma cidade em que certas babaquices predominantes na política americana não encontram eco. O Rio sempre teve essa marca, perdeu muito isso, lamentavelmente, devo dizer, especialmente a garotada. O Rio embananou-se, amesquinhou-se do ponto de vista político. Não sei como analisar esse fenômeno. Tá, sabe, muito trio elétrico demais, sabe, muito oba-oba, muita turma precisava pegar 10% da sacanagem, né? E dizer, não, vamos pegar 10% aqui para levar a sério, porque o país é nosso, os filhos são nossos, os netos são nossos. Acho que tem um grau de alienação, todo mundo muito preocupado com o lance assim do sucesso profissional, que é lícito, não estou dizendo para não ter não, e com o oba-oba, sabe? Mas enfim, vamos nessa. Na minha caixa de correio aí eletrônico, 23, 22 mil mensagens pendentes de leitura, e eu dedico o dia inteiro a interagir com as pessoas que escrevem. O dia inteiro. Se me deixar aí, eu passo 24, 48, 72 horas, eu vou desmaiar, porque aquilo me excita, aquilo me motiva. Eu não sei se muita gente diz, pô, você tem um enorme prazer trabalhando. Eu acho que não. Eu acho que é uma coisa assim da excitação, da pilha. Sim. Prazer eu tenho coçando o saco na praia, tá certo? Deitado numa rede. Eu às vezes fico ansioso, porque vejo que tem mensagem que eu preciso responder. O cara me escreve, diz, Boixá, tal coisa assim assado está acontecendo em tal lugar. Me liga aí. Eu não posso ligar em casa 11h30 da noite deitado do lado da Verusca, que ela me põe para fora do quarto, me põe para fora da casa. Com razão. Eu começo às 5 da manhã, o despertador toca às 5. Durmo invariavelmente depois de meia-noite, eu durmo pouco e tal. Então, se não tiver alguém do meu lado me dando uma enquadrada de vez em quando, eu passo o dia inteiro e a noite inteira, e as férias inteiras, e os fins de semana inteiros, só envolvido com isso, por causa dessa adrenalina. Mas às vezes eu não aguento, eu fico muito... Então eu vou, meu amor, vou ao banheiro, tá? Aí pego o óculos, o telefone... e vou lá mandar um telegrama para a posteridade
e fico mandando SMS aqui. Aí ela lá do quarto, diz, eu tô ouvindo o teclado. Eu tô ouvindo. Aí tem um filho da puta de um ouvinte que me mandou SMS de Boechat, tem um dispositivo que tira o ruído do teclado. Quero até agradecer. Então, mas é isso, eu não desligo, não. E não é que eu. Agora, não tenho queixa também disso, entendeu? É uma coisa que tem hora que eu digo, puta, que isso é vida, não é? Será que faz sentido, não faz? Mas eu confesso a você que eu enlouqueceria se eu fosse um ascensorista, tá certo? Uhum. Com aquela porta fechando e eu dentro de um cubículo. Ou se eu fosse um bibliotecário, talvez, que por imposição daquela enorme sabedoria ao seu redor, precisa observar silêncio, precisa não falar, precisa ficar lendo e tal. Talvez eu tenha, eu não desligue, não estou feliz existencialmente por ter esse tipo de cotidiano, mas também não estou nem um pouco infeliz, tá certo? Acho que é do jogo. O poder do voto no Brasil está claro, aí perdeu a sua capacidade transformadora. O que é o voto, se não a reiteração, a legitimação regular a cada 2, 4 anos das máfias que dominam a cena política no país? O horário de televisão, a legislação que não pune, as imunidades, os conselhos de ética que não funcionam. Vocês acham que vocês vão mudar isso na próxima eleição? Não vão. Essa realidade vai mudar se a população tirar a bunda da cadeira, se a população for para a rua, se a população botar a boca no trombone, se a população denunciar, se a população atacar, partir para o contra-ataque. Eu sou favorável a arraiar carro de autoridade, eu sou favorável a jogar ovo, eu sou favorável à revolta, a quebra-quebra, o caralho. Ah, mas isso é vandalismo. Vandalismo é o cacete. Vandalismo é botar as pessoas 4 horas na fila das barcas todo dia. Vandalismo é mandar a segurança baixar porrada em passageiro da Central do Brasil, que não aguenta mais ser tratado como gado. Isso é que é vandalismo. Vandalismo é tu roubar, feito um condenado, o dinheiro público. Vandalismo é matar meu filho dentro de um hospital público, falta de médico, de remédio, não sei o quê, enquanto a esquema de corrupção é esse que a gente cansa de ver aí dentro dos hospitais. Então, isso é vandalismo. Revolta não é vandalismo. Você perguntou se eu acho que pode melhorar? Acho que pode melhorar porque não vejo como piorar. Não vejo como a corrupção ser maior. Não vejo como a insensibilidade do Estado possa crescer. Não vejo como possa crescer a capacidade deles de navegarem, surfarem nos escândalos com essa cara de pau, com essa tranquilidade. Entendeu? Acho que tem que perturbar a família deles, tem que criar constrangimento. Quando entrar em restaurante tem que vaiar e por aí vai. Na Argentina, esse movimento esculacho começou da seguinte maneira. O torturador, já velhinho e tal, com a família, ia num teatro, eles iam atrás. Aí na porta do teatro, quando o cara ia entrar, aqui, olha aqui, esse aqui é fulano de tal, matou Beltrano, torturou Cicano, arrancou a unha de Beltrano com alicate em tal lugar, o cara vai fazer o quê? Vai sair na porrada? Não. Ficava ali, aquele constrangimento. O cara que sentava do lado dele no teatro, putz, logo do lado de quem que você chegar? Isso aí ajuda. Ajuda, inclusive, porque vai criando consciência crítica, sabe? Nos mais novos, na garotada, chama elas para briga. A juventude é o combustível mais importante desse tipo de ação. E aqui no Brasil, as organizações juvenis, que são as organizações dos estudantes, estão todas aí vendidas para o jogo político. Os sindicatos a mesma coisa, as centrais sindicais a mesma coisa. Quer dizer, nós ainda perdemos alguns instrumentos que, historicamente, no mundo inteiro, sempre foram muito úteis para o movimento social turbinar a sua capacidade de intervenção no jogo, no estado das coisas. Nós não temos as centrais, elas cuidam do próprio umbigo e do seu jogo financeiro e político, e não temos mais as organizações estudantis. Então, sobraram vocês, eu, eles, sobramos, né? Vocês, eu, eles e tal, na nossa individualidade e na coincidência dessas individualidades em torno de certas bandeiras. É isso.
Uma vez eu participei de um debate sobre família, fiquei pensando, sou irmão de mais 5, somos 6 vivos, éramos 7 irmãos. Puta, um almoço lá em casa, pode chamar a polícia, que era confusão. Sabe aquele almoço italiano, todo mundo briga com todo mundo, daqui a pouco todo mundo abraça todo mundo, daqui a pouco briga todo mundo outra vez. E a ex-mulher, a nora, a tia, a sogra, o vizinho, o caralho, macarrão, sujeira na toalha. Sempre foi esse ambientão familiar assim, né? Então, a família eu num debate, lembrando das coisas da minha própria família, viajando no tempo em relação às maluquices e tal, eu cheguei a uma síntese que eu gosto de repetir, me perdoem aqui a prepotência de achar que está correta. Mas é o seguinte, a família é uma fatalidade, porque ela é uma fatalidade, você não escolhe, sim, mas é uma fatalidade que tende a melhorar com o tempo. A família anúncio de televisão, ela existe, mas ela é francamente uma minoria, né? Ela não é o... Família o que é? São pessoas coabitando com expectativas, ansiedades, temperamentos que não são rigorosamente idênticos e até quando são muito parecidos há uma fresta ali de conflito de naturais, de sentimentos, interesses e tal, do dia a dia. É aquele teu irmão que solta um pum quando você quer respirar fundo. Tem isso, dorme junto, não tem isso? Tem, pô. Ou então não é nem irmão, eu soltei o pum na hora que ele está respirando. E tem essa confusão, pegou minha roupa, tinha muito isso antigamente, brigar por causa do par de tênis, só tinha um, aí pegou meu tênis, você pegou quando você cresce, fica com o pé igual do seu irmão, ele saiu para ir à praia, você disse, pô, deu bobeira o tênis aqui, vou botar ele volta, né? Então a família tem essas confusões, é da natureza do coabitar. Isso tem um aspecto que eu acho que pode ser até não muito positivo, né, que te projeta muito para dentro, né, para um discurso, uma praia, quando na verdade o ser humano tem que abrir portas, né, caminhar e tal. Mas eu acho que se você está bem equacionado nessa parte interior, nesse ambiente, nesse núcleo, você está muito mais estimulado até a cometer essas ousadias e mais capacitado a enfrentar os reveses que a ousadia às vezes produz, aliás, normalmente produz. Não olho para a família como olham os religiosos, sabe? Não olho para a família como olham os conservadores morais, sabe? Coloca num plano divino, não tem nada disso. É apenas uma questão de identidades mesmo. Tá muito tempo, convive, conhece, entende, tem intimidade e tal, e isso vai construindo laços que eu acho que são sólidos e que permanecem. Enfim, é por aí. Não sei o que eu falei, não. Falei pra caralho sobre família. Família é uma incógnita, é uma incógnita. Um abraço pra galera do Pato com Laranja aí que tá te assistindo. Aliás, é um belo prato. Já comeu pato com laranja? Por exemplo, pato com laranja. Comam o pato com laranja. Comam um prato, pato com laranja. Um abraço. Obrigado, cara.